Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 2 de março, 2 de março de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Todo domingo, às 17 horas, estamos fazendo aí um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 157, que tem como título O Filho Egoísta. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus, escrita por Lucas, que está no capítulo 15, versículo 29, que diz assim: Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Livro Pão Nosso, capítulo 157, O Filho Egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Passagem de Jesus, escrita por Lucas, capítulo 15, versículo 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas mais aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mais aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. Olha que lembrança importante, até mesmo para os nossos dias atuais, com tantos problemas que nós observamos junto às nossas crianças e à nossa juventude. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. Lembremos que este livro de Emmanuel é da década de 50 e nós estamos em 2024, 74 anos atrás, mais ou menos. E é como se Emmanuel estivesse falando para nós agora, no dia de hoje. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Por que nós não conseguimos entender e compreender as inúmeras circunstâncias difíceis e complicadas que têm acontecido ao longo da humanidade, ao longo dos dias, principalmente no que diz respeito à nossa juventude? São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Será que esses dois extremos da ingratidão, de uma forma velada ou de uma forma muito exteriorizada, não têm feito parte da nossa família, do nosso trabalho familiar,
De um lado, o esbanjamento, e do outro, a avareza. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Então, quando nós olhamos, segundo Emmanuel, a parábola de Jesus, o que nós enxergamos? O filho que abandonou o pai, o lar paterno, para viver todas as mordomias da vida. Todas as mordomias da vida. E acabou se tornando credor de todas as punições suscetíveis a essas mordomias da vida. Temos aí o esbanjamento. Por outro lado, outros que se prestam ao estudo minucioso da palavra de Jesus fixaram o pensamento na conduta também condenável do outro irmão, que permaneceu sob o teto familiar, mas que não deixou de ser passível também de repreensão. O que nós encontramos aí? A avareza. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente valioso, vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila dos ciúmes, que o aniquila e dos ciúmes que o envenenam. Então vejam, olhamos a parábola de Jesus e vemos o filho pródigo, injusto, por certa parte, porque quis deixar o lar paterno para se beneficiar dos bens da vida, dos bens que a vida poderia lhe proporcionar. Encontrou sérias dificuldades, sérios problemas e angariou para si inúmeras questões que viriam posteriormente em forma de punições. Não punições de Deus, mas punições da própria vida. Mas Emmanuel nos pede para que olhemos o outro filho, aquele que permaneceu no lar paterno e que, através da sua avareza, queria para si, única e exclusivamente, toda a riqueza, todo o bem, desrespeitando todo o processo familiar estabelecido pelos seus próprios pais e querendo para si somente o benefício de tudo. Criando na sua própria vida um estágio de ambição muito profunda, sem pensar absolutamente em nada e ninguém. E com isso, aos poucos, foi envenenando-se, porque ao desrespeitar o seu próprio genitor, criava em si aquela postura de um crente vaidoso, que acreditava, conhecia todos os ensinamentos da antiga lei, mas, ao mesmo tempo, procurava se beneficiar
de tudo aquilo que os seus pais estavam lhe oferecendo e, consequentemente, de tudo aquilo que a vida poderia lhe proporcionar. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Será mesmo? Será que nós, ao olharmos a vida atual, o momento atual, o instante atual, encontraremos esse tipo de filho, este tipo de homem, esse tipo de alma vagando aqui conosco pelo mundo material? Olhemos para a nossa família, para algumas famílias que conhecemos, principalmente aquelas que são possuidoras de bens materiais, muitas vezes grandes bens materiais. Encontraremos ali aqueles que se beneficiam de toda a riqueza, querendo para si todos os seus benefícios, querendo para si todas as vantagens. É o filho avarento, aquele que de maneira nenhuma pensa nos outros, mas pensa exclusivamente em si próprio. Mas vamos encontrar muitas vezes também ali naquela mesma família o outro filho, aquele que quer aproveitar, aquele que quer desfrutar, aquele que quer se beneficiar de tudo aquilo que a vida pode lhe proporcionar. Esbanja de todas as formas e maneiras a riqueza que lhe foi dada. Tanto um como o outro não querem, muitas vezes, de maneira alguma, continuar o trabalho que, com grande sacrifício, foi realizado pelos seus pais, para que pudessem chegar na situação financeira, material, em que ali se encontram. Um, apenas aproveitar a vida e os prazeres. O outro, querer para si só todos os benefícios, para poder então desfrutar da, daquilo que as suas vontades lhe permitem. É como diz Emmanuel, os dois lados, o esbanjamento e a avareza. Quando olhamos para a nossa sociedade atual e vejamos e observamos, aliás, inúmeras pessoas reclamarem que falta o respeito, que falta a educação, que falta o compromisso, que a culpa é do governo, que a culpa é da escola, que a culpa é do professor. Estamos nos enganando a nós mesmos. A culpa é única e exclusivamente nossa. Porque antes da educação tradicional, aquela educação que aprendemos na escola, existe uma outra, segundo Kardec, que se torna a mais importante de todas, que é a educação do berço, a educação da família. A educação que nós vamos oferecendo aos pequenos que chegam até nós e que reencarnam para aprender sob a responsabilidade de seus próprios pais. É muito comum hoje observarmos inúmeros jovens aos finais de semana, nas noitadas, envoltos em confusão, em bebida, em droga, em sexo desregrado, onde os próprios pais nem imaginam onde estejam, nem imaginam o que estejam fazendo. É muito comum nos dias atuais, quando nos reunimos para um simples almoço ou jantar, e cada um de nós se encontra entretido com o seu celular, com as suas redes sociais, com os chamados amigos virtuais.
desrespeitando aquele momento tão significativo e tão importante na comunhão da família? Será que verdadeiramente nós temos a possibilidade, a liberdade de condenar somente os governantes, as escolas e os professores e nos isentarmos do nosso compromisso para com a vida? Será que nós não percebemos ainda que essas almas que nascem e que retornam à vida material e que estão sob nossa tutela e responsabilidade precisam, necessitam, não de uma educação somente material, mas de uma educação espiritual. Educação que se faz através da moral que se estabelece. Educação que se faz através da religiosidade. Podemos, sim, compartilhar a vida com os nossos amigos, desfrutar os benefícios da vida com os nossos amigos. Mas esse espírito que está ali reencarnado, essa alma, necessita de alicerces profundos para que não se perca no esbanjamento e muito menos na avareza. Para que aprenda, entenda, compreenda que essa herança moral e religiosa é extremamente importante para a continuidade do seu caminho, para que não se perca com falsas amizades, sonhos, desejos e ilusões da vida, para que esteja centrado naquilo que busca, naquilo que deseja. Saímos em busca da felicidade lá fora e voltamos desiludidos, carregando remorsos e culpas que perpetuam por longas datas, séculos a fim, enquanto outros se aproveitam do instante em que pais voltam à espiritualidade para tomarem posse daquilo que lhes foi deixado e esbanjarem de todas as formas possíveis, como se nunca tivessem feito nada na questão da vida. Então, olha como Emmanuel é profundamente minucioso na observação dessa parábola de Jesus. Sempre falamos do filho pródigo, aquele que se tornou o esbanjador, aquele que quis aproveitar a vida, aquele que quis aproveitar todos os benefícios que lhe fosse possível. Mas esquecemos do outro que era o avarento, aquele que queria somente para si todos os benefícios. Por isso que ele coloca essa passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 15, versículo 29. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir o mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os teus amigos. Jesus nos chamando a atenção nesta parábola para essas duas questões, como afirma o nosso querido Emmanuel. Os extremos da ingratidão. Aquele que esbanja e aquele que é avarento. E nós encontramos isso facilmente desde o tempo de Jesus até os dias atuais. Famílias rompidas, destruídas, muitas vezes até arrasadas por posturas de almas
que não foram devidamente educadas. Por isso, quando olhamos para a doutrina espírita, para a casa espírita, criamos inúmeras e inúmeras e inúmeras tarefas dentro da casa espírita. Mas nós nos esquecemos de duas que são verdadeiramente importantes: a evangelização do espírito, a evangelização do jovem, do espírito criança, do espírito jovem. Lembremos-nos de Pestalozzi. Lembremos-nos de Eurípides Barçanufo. Educação voltada para o espírito e não para o corpo. Educação voltada para a questão moral, para a questão religiosa. Não importa a religião que você tenha, mas que você seja um bom cristão. Kardec fala isso. Antes de ser um bom espírita, seja um bom cristão. E ser um bom cristão é entender, é compreender, é vivenciar o ensinamento de Jesus. Não no sentido de santidade, de angelitude, mas no sentido de compreensão, de vivência. Saber a cada dia que naquele dia eu fiz o melhor que pude, dentro das minhas condições. Errei, falhei, tombei, caí, me machuquei, mas procurei fazer o que me cabia, o que eu tinha condições de fazer naquele dia. Então, antes de culparmos aos outros, a sociedade, que é ruim, os governantes, que são péssimos, o processo que não funciona adequadamente, a educação que é falha, olhemos para o lar. Olhemos para o lar. O que temos feito dentro dele na educação dos nossos filhos e dos nossos netos. Damos de tudo, e quanto mais damos, mais eles querem. Oferecemos tudo, e quanto mais oferecemos, mais eles querem. Fazemos a chamada lei da barganha. Se você passar de ano, te dou isso. Se você tirar nota alta, te dou aquilo. Se você for bem no cursinho, te dou aquilo. Se você passar na faculdade, te dou um carro. Vamos fazendo trocas, estimulando a avareza. Porque se eu fizer, eu vou ganhar. Se eu não fizer, eu não vou ganhar. Então, a todo custo, aquela alma vai tentar buscar o objetivo, seja de que maneira for. Ludibriando, falseando, colando, ela vai tentar buscar o objetivo. E poucos o fazem por amor próprio, porque quer conquistar aquilo, porque quer ser arquiteto, engenheiro, médico, ou seja lá o que for. Nós mesmos, com determinadas posturas que já estão arraigadas dentro de nós, enraizadas pelo cotidiano da vida, transferimos de maneira consciente ou inconsciente para os nossos filhos e para os nossos netos. Crianças, e não estou aqui fazendo julgamento de nada, mas crianças birrentas que se jogam no chão, gritam, batem a cabeça no chão, esperneiam, quebram as coisas. Ah, se fosse no tempo antigo.
nada disso aconteceria. E todos nós, que temos um pouco mais de idade, sabem perfeitamente, ou sabemos perfeitamente, que o chinelo corria solto atrás de nós. Então, a educação, ela foi se perdendo por uma enorme variedade de circunstâncias que foram aparecendo na vida. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, porque nós precisamos manter tudo o que é de melhor para nós e para os filhos. Em vez de nos contentarmos com o mínimo para vivermos adequadamente dentro de um processo de educação, de respeito, de moral, de iluminação interior, de religiosidade, nós vamos em busca de melhores trabalhos, de melhores salários, de uma vida mais esbanjada, de uma vida mais avarenta, para crescermos cada vez mais materialmente e nos beneficiarmos de tudo que a vida possa nos proporcionar. Aquele celular do ano passado já não é mais atual como o de hoje. Precisamos trocar. Aquele computador já não é tão atual como o de hoje. Precisamos trocar. A TV, o liquidificador, ou seja lá o que for, vamos agindo dessa forma, porque precisamos nos manter na igualdade daquilo que o mundo trata como o correto, sendo que o correto é a nossa paz interior. E aí, em função desse esbanjamento exagerado ou dessa avareza desequilibrada, vamos nos enfiando em inúmeros problemas, como diz Emmanuel, as chamadas punições. Não conseguimos pagar, não conseguimos dar conta, não conseguimos ter voz ativa no processo educativo e vamos perdendo todo o controle, toda a rédea daquilo que nos foi oferecido. Filhos que respondem, filhos que maltratam, filhos até que batem, e o pior, filhos até que matam, para resgatarem para si os benefícios materiais que os pais haviam angariado. Então vejam como que essa passagem de Jesus nos traz uma reflexão muito profunda com relação à vida, com relação à família, com relação à educação dos nossos filhos. Nós precisamos parar de culpar os outros. Culpamos, como eu disse, o governo, a escola, o professor, culpamos os obsessores e nos isentamos da responsabilidade. Tudo é culpa dos outros. Tudo é responsabilidade dos outros. Tudo é por causa dos outros. E nós? E o que nos compete? E aquilo que nos diz respeito? Deixamos de lado, esquecemos, ignoramos? E ele continua. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre,
através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Quantos jovens se perdem na criminalidade porque ambicionam, sonham com a riqueza, com os colares de ouro, os anéis de ouro, os brincos de ouro, o corpo sarado, as tatuagens, a beleza, se perdem nos seus objetivos. Infelizmente, pela questão do esbanjamento e pela questão da avareza. Se revoltam, criam dentro de si algo que lhes impede de qualquer tipo de mudança, se tornam almas rudes e secas, como diz Emmanuel. E a cada dia o ciúme vai os envenenando cada vez mais. Então vejam como é que é essa questão da educação, da família, baseada nesta passagem de Emmanuel, ela se faz importante. E ele termina dizendo: lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Olha que bonita o término do ensinamento de Emmanuel. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado. Se o pródigo, que foi e voltou, e se arrependeu de ter ido e do que fez, ou se o egoísta. E ele diz: mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, o egoísta. Porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Vejam como que é interessante, não o remorso em si, mas o primeiro, o pródigo, ele foi, aproveitou, esbanjou, fez tudo o que queria. Ficou na pior. Se arrependeu e voltou. E mostrou ao pai o arrependimento. Já o segundo continuou da mesma forma. Egoísta ou até mais egoísta quando dá volta do filho pródigo. Então, que essa lição fique para nós refletirmos o que temos feito com os nossos filhos e com os nossos netos. E que aprendamos a estudar melhor, os ensinamentos de Jesus. Como diz o codificador, procuremos observar o fundo de cada texto e não apenas a forma como ele foi escrito. Te agradecemos, Jesus, por este encontro mais uma vez. É sempre uma alegria podermos estar aqui aos domingos à tarde, num simples encontro para refletirmos um pouco a respeito dos teus ensinamentos e dos ensinamentos da doutrina espírita. Peço a tua bondade e a tua misericórdia para nos abençoar a todos, até mesmo aqueles que, em outro momento, terão a oportunidade de assistir.
Que todos nós sejamos por ti agraciados pelo amor, pela paz, pela saúde. Que o nosso final de domingo seja de alegria e que a nossa semana seja repleta de muitas realizações. Que nós não nos percamos no desânimo, porque ainda há tempo de recuperar essas almas queridas através do bem e do amor. Que nós possamos fazer isso pelo filho, pelo neto, pela filha, pela neta, e até mesmo por aquelas almas queridas em forma de crianças e de jovens que nos são trazidas no templo da Casa Espírita. Obrigado, Senhor, por este instante. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua bondade. No nosso estudo de hoje, capítulo 157 do livro Pão Nosso, o Filho Egoísta. Um bom final de domingo. Daqui a pouquinho, a nossa série Estudo Sistematizado. Estamos aí fazendo agora um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. E convido a você, no dia 30 de março, segunda-feira, às 20 horas, na nossa série Estudo de uma Obra Literária Espírita, estaremos iniciando o estudo do livro Perispírito, do nosso querido Zalmino Zimmermann. Formamos aí um grupo de 10 pessoas e toda segunda-feira, às 20 horas, estaremos fazendo um estudo bem minucioso desse livro tão importante, para que conheçamos um pouco mais a respeito de nós, do perispírito, desse invólucro que nos envolve entre eu, matéria, e eu, espírito. Uma boa semana para você, um bom final de domingo e que Jesus te abençoe em toda a sua caminhada. Programa Espiritismo e Vida. Simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo encontro.